Vamos falar de futuro? A nossa mediadora para esse painel é a Mariana Uchoa, psicóloga que trabalha no terceiro setor há 16 anos e desde 2019 está na indústria dos games trabalhando por inclusão pelo cenário. Mariana é fundadora da Diverse Games, um hub que transversaliza ESG e games, com intervenções que geram impacto positivo para grupos minoritários dentro da indústria dos games. A Mariana vai conversar com a Cíntia Rodrigues, que é Head Comercial Latam na GMD, especialista apaixonada e experiente em game business, com histórico sólido de conexão entre a indústria dos jogos e os negócios. A Mariana também vai receber a Lágolas, que é maranhense, caster de League of Legends da Riot Games, streamer, produtora de conteúdo e idealizou o Revela Casters. Por fim, temos a Lívia Gueraldo, que é RH Latam na Riot Games, psicóloga e psicanalista profissional da área de recursos humanos, com mais de 15 anos de experiência em empresas, principalmente no setor de entretenimento. Hoje, a Lívia lidera a área de People da Riot Games para a América Latina. Sejam todas muito bem-vindas. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Mário Show. É uma alegria muito grande estar aqui. Queria reforçar que é muito legal estar num evento gamer que tem mais mulheres que homens. E, principalmente, né, muitas mulheres trabalhando também. Né? Então, quem está aqui no evento, no presencial, está vendo várias mulheres trabalhando no audiovisual, então, né, fazendo a captação, na produção. Isso é muito legal. Para a gente que está num evento que está discutindo isso, a gente chegar no evento e ver essa realidade. Então, queria frisar isso, que é um momento de muita alegria de estar aqui com mulheres tão diversas também, né, que estão no game, para lembrar que a gente está junta no game, e principalmente para falar do futuro que a gente quer construir, do futuro que a gente deseja, né, do futuro que a gente sonha. A gente viu nos painéis anteriores mulheres com trajetórias as mais diversas dentro do segmento gamer, né? Então, tem mulher que sempre foi gamer, teve gente que caiu de paraquedas nesse cenário, tipo eu, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa que é comum a todas nós. Eu acho que é a percepção de que esse é um cenário que move capital, que é um cenário que transforma vidas, né? Transforma vidas de muitos jovens, como a gente fala, mas também não só de jovens, né? Transforma a vida de várias pessoas, de várias famílias, e, principalmente, um cenário que possibilita novos negócios para as marcas. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora, desse futuro dentro dos games. E aí eu queria começar com a Cíntia, que tem uma trajetória já super bacana, né, com marcas endêmicas e não endêmicas, mas, principalmente, como que marcas não endêmicas entram nesse segmento. E aí eu queria saber de você, assim, o que você acha que a marca ganha ao investir nesse segmento gamer, olhando para esse recorte de gênero, né? Olhando para a mulher nesse cenário? Boa tarde a todos, estou muito feliz de estar aqui. E respondendo com uma palavra, a marca ganha dinheiro. Porque, gente, há muitos e muitos anos, todos da indústria gamer olharam muito para os meninos. E, gente, os meninos só representam 50% desse mercado, né? A outra metade está aqui. A gente consome, a gente gasta dinheiro, a gente fala das marcas. Então, inclusive, parabéns Natura, que está patrocinando esse evento, está dando voz às meninas, né? Não só com ação pontual, mas também patrocinando os times femininos do MIBR. Então, eu fico extremamente feliz sendo um negócio que eu fechei, ou sendo negócios que os meus colegas fecharam, concorrentes, porque eu acredito muito que, quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos. Então, é excelente para a nossa área, para a nossa indústria. E, além disso, as marcas enxergarem os atletas, as atletas, todo o ecossistema de esportes como profissão. É uma forma também de mover a economia, de mover a sociedade. Então, são muitas camadas profundas
que as marcas ganham e toda a sociedade ganha no final de patrocinar e de entrar de cabeça nesse ecossistema. E, no final, gente, a gente está falando de marca, não é ONG, né? É dinheiro. E até para as ONGs a gente precisa de dinheiro, né? Por favor. Mas a gente está querendo trazer mais público e, no final, girar a economia também para as marcas. Legal. E para você, Lívia, que está dentro de uma grande empresa, né, no RH de uma grande empresa, uma empresa que está olhando para a inclusão dentro do cenário, como que você acha que a gente pode fazer com que o cenário ele seja mais inclusivo e também mais seguro? Gente, boa tarde a todos. Também é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a inclusão, quando a gente fala de inclusão de mulheres no mercado, enfim, para a gente, para qualquer mercado, precisa começar com contratação de mulheres. Acho que não tem segredo. Incluir é ter a presença de mulheres nas equipes, nas empresas, nos times. Então, acho que uma coisa que eu defendo muito com a liderança da Riot, que a gente vem aplicando, é, de fato, trabalhar processos seletivos afirmativos. Então, dedicar vagas exclusivamente à contratação de mulheres. Acho que já foi, né, a gente ouviu um pouco disso no painel anterior também. Acho que, historicamente, o mercado de trabalho ele foi o lugar masculino, né? A mulher foi colocada a ocupar um outro lugar. E acho que, para a gente mudar isso, a gente já está vendo que a mudança ela está acontecendo, ela acontece, mas ela não é natural, ela não tem sido natural. Então, a gente precisa, sim, reconhecer, acho que essa bagagem histórica que o mercado de trabalho carrega, e é, de fato, abrir portas para as mulheres. Acho que a gente vem fazendo isso. A Riot, hoje, dentro de todo o nosso ecossistema, né, de profissionais que trabalham com a gente, sejam, enfim, internamente, em áreas administrativas, que sejam, enfim, na transmissão, que sejam no cenário competitivo. A Lagolas está aqui com a gente. Eu acho que a gente tem hoje já uma proporção de 50-50, praticamente. Então, acho que isso é muito legal e a gente precisa reforçar essas ações afirmativas, né? Claro que isso passa por a gente entender algumas coisas, né? Então, voltando a esse recorte histórico, a gente tem que reconhecer também que, muitas vezes, cabe à mulher uma série de outros papéis sociais. Então, muitas vezes, também, a gente precisa repensar o formato do trabalho. Acho que falar de flexibilidade hoje para o mercado de trabalho, além da inclusão, também é muito importante. Então, o que a gente pode oferecer para essa mulher para que ela consiga administrar todos os pratinhos que ela tem que carregar? É uma jornada híbrida? Acho que, se a gente pode falar de uma única legado da pandemia, se é que isso é possível, é que eu acho que muita empresa entendeu que é possível. Então, acho que incentivar formas de trabalho híbridas, trabalho remoto, flexibilidade da jornada, enfim, acho que tem uma série de coisas que ajudariam muito mulheres que ainda hoje precisam, muitas vezes, deixar o mercado formal de trabalho, porque tem outros compromissos a cumprir, que sejam com as suas famílias, com os seus filhos e assim por diante, né? Acho que isso é um grande passo. Agora, para tornar, de fato, o ambiente seguro, aí a gente está falando de algumas outras coisas, né? Acho que a segurança ela vem muito daquilo que você vai encontrar naquele ambiente de trabalho ao qual você, enfim, está ali se dedicando, né? Então, acho que aí também tem uma coisa das empresas, da mesma forma. Se as empresas foram construídas, o mercado de trabalho foi construído sempre muito dominado pelo masculino, acho que a gente carrega, muitas vezes inconscientemente, uma herança ainda daquilo que são comportamentos, talvez ainda não tão receptivos às mulheres. A gente carrega ainda um pouco de, enfim, situações que eu acho que precisam ser combatidas pelas empresas. Então, aí, falando do lado da corporação, como é que você quebra um pouco desse ciclo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente trabalha muito lá internamente também. E, recentemente, há uns 2 anos atrás, a gente focou muito nesse viés de treinamento, que é como é que você desconstrói um pouco daquilo que, às vezes, são coisas que
as empresas só acabam repetindo o que está no mundo, né? E de novo, muitas vezes não vai ser natural. Então, você parar para identificar, para pontuar, enfim, para falar de temas como o mansplaining, que é uma coisa que vem sendo falado muito, né? Então, assim, mulheres interrompidas em reuniões, homens achando que precisam explicar o que uma mulher acabou de falar, porque ele vai traduzir de uma forma, na cabeça dele, muito mais clara. Então, isso são coisas que eu acho que a gente deve ativamente combater, e aí, certamente, uma vez que você abriu as portas, trouxe mulheres, elas vão encontrar um ambiente acolhedor, acho que isso muda o jogo. Sem dúvida. Na sua apresentação lá, a gente viu que você criou o Revela Casters, né, que contribuiu muito, acho que, para a construção desse futuro que a gente está falando, né, e que a gente deseja. Enfim, queria que você contasse um pouco mais dessa iniciativa e como que ela tem atuado para profissionalizar as mulheres para entrar para o cenário. Bom, inicialmente, boa tarde. O Revela Casters, ele surgiu inicialmente com uma vontade que eu tinha de compartilhar o meu aprendizado com outras mulheres, né, com pessoas do cenário inclusivo. Então, quando eu comecei no casting, foi em 2020, eu comecei no cenário amador, e a partir do momento em que eu tive as primeiras oportunidades, em que eu testei ser comentarista de um jogo, aquilo, para mim, foi fascinante. Eu falei assim, cara, eu nunca me imaginei aqui, mas essa é uma atividade que é muito gostosa de fazer. E eu estava tendo um feedback bem positivo de todo mundo que estava me acompanhando. Então, eu falei assim, bom, eu vou investir nisso. Até então, eu não vivia disso, né? Eu tinha o meu emprego formal, eu era concursado na prefeitura onde eu morava, lá em São Luís. Eu também fazia trabalhos com direito, né? Trabalhei com direito há pelo menos uns 10 anos. Então, assim, era algo que, para mim, era um trabalho paralelo, porque eu gostava muito de games, e, a partir do momento em que eu descobri o cenário, em 2016, eu falei assim, cara, eu preciso estar aqui, de alguma forma, né? Eu não sei como ainda, mas eu preciso estar aqui. E aí, em 2020, eu comecei a fazer lives. Enfim, comecei em 2019, mas aí tive alguns problemas, voltei em 2020. E aí, na metade de 2020, eu já estava fazendo streams todo dia, conciliando com o meu trabalho no home office. E aí eu comecei a ter essas oportunidades de comentar alguns campeonatos amadores. E comecei no cenário inclusivo, né, alguns campeonatos femininos mesmo. E aí eu sentia que, a partir do momento que eu falei assim, beleza, eu quero isso, mas por onde eu vou começar? Beleza, eu quero me tornar uma comentarista. Eu começo estudando por onde? O que eu preciso fazer? E não tem em absolutamente nenhum lugar. Eu falei assim, cara, como é possível? Então, assim, eu acabei utilizando muito a bagagem que eu tinha de já acompanhar, inicialmente, esportes tradicionais, porque eu sempre amei futebol desde criança. E não apenas futebol, né? Sempre acompanhei outros esportes também. Eu acho que o futebol foi só o principal ali. Mas eu sempre acompanhei muito transmissões, no geral, tanto dentro de jogo como mesas redondas, etc. E também acompanhava os campeonatos que já rolavam de esportes no Brasil, né? Principalmente no LOL. Então, assim, eu tinha uma noção de como funcionava, e aquilo era o parâmetro que eu tinha para como eu ia começar a desenvolver aquele trabalho. E aí eu não conhecia absolutamente ninguém nessa área. Então, não tinha quem me estendesse a mão e dissesse, pô, começa assim, estuda isso aqui está certo, isso aqui está errado. Foi muito em tentativa e erro. Era eu fazendo um campeonato, reassistindo depois, vendo, pô, isso está legal, isso não está legal, vamos mudar, isso aqui pode melhorar de tal forma. Então, eu sentava com meu marido e a gente se assistia, e aí ele ia me passando feedbacks também. Então, foi muito isso, essa tentativa e erro, e à medida que eu fui fazendo os campeonatos, eu percebi que eu comecei a ter uma evolução muito grande quando eu começava a assistir uns e outros. Isso, obviamente, chamou a atenção da Riot, e aí, poucos meses depois, menos de 6 meses depois, eu recebi o contato da Riot para começar no CBLOL Academy, que é uma espécie de divisão de base do LoL nacional. Então, aqui, assim, inicialmente, para mim, foi uma grande surpresa. Claro, eu tinha pouquíssimo tempo como caster, mas
essa grata surpresa em que houve o medo e, claro, né, era um sonho para ser realizado, então, que bom que foi cedo. E no momento em que eu aceitei que, aí sim, eu tinha uma equipe que me dava feedbacks, que me ajudou a desenvolver de uma forma mais rápida, eu já estava num ambiente profissional em que, agora sim, eu tinha contato com pessoas que tinham muitos anos de experiência, eu comecei a me desenvolver muito mais rápido. Só que eu não queria deixar aquilo só para mim. Eu pensei, foi tão difícil começar, foi tão assim, sem ter um norte, sem ter uma referência, um parâmetro, que eu falei assim, eu não quero que outras pessoas que venham depois de mim tenham esse tipo de dificuldade. Então, eu pensei inicialmente em mulheres e pessoas não binárias, porque a gente não tinha nessa época, tanto que eu, junto com a Fogueta e a Ravena, fomos as primeiras mulheres dentro do casting da Riot, numa transmissão oficial no CBLOL Academy, em 2021. E assim, a gente não tinha essa mulher de referência dentro dos jogos, né? E falando especificamente do LoL, a gente tinha uma figura ou outra internacionalmente falando, mas meio que a gente teve que abrir esse caminho. E eu pensei, poxa, eu queria muito poder inspirar outras meninas que querem, que sonham, que precisam dessa oportunidade para começar, para saber por onde elas devem começar, para guiá-las, para servir como uma espécie de mentor. Eu estava aprendendo tanto na Riot, por que manter isso só comigo? Então, o Revela Casters ele surgiu daí, dessa minha vontade de compartilhar esse meu processo de aprendizado com outras pessoas que também tinham esse sonho, e aí focando numa comunidade, na comunidade inclusiva, né, mulheres cis, trans e pessoas não binárias, porque a gente não via muito dessas pessoas quando a gente olhava para os campeonatos, tanto os oficiais quanto os amadores, eram muito sempre apenas homens apresentando e narrando e comentando e analisando depois, a gente não tinha muito mais diversidade. E eu sabia que ser uma das primeiras tinha essa carga de responsabilidade, de precisar fazer algo com isso. E esse algo foi através da Revela Casters. Então, hoje, a gente, na nossa turma atual, que ainda está a turma de 2023, a gente conta com 80 vagas, então a gente tem 80 pessoas que, para esse último ano, expandiu para além do casting. Então, a gente não apenas mentora agora as pessoas que estão lá para serem narradoras ou comentaristas, mas a gente está conseguindo várias oportunidades, como a gente tem a parceria com a Riot, de oferecer uma visão muito mais ampla para as pessoas que estão lá. Então, a gente consegue levá-las para assistir um dia de CBLOL na Arena e conhecer a parte administrativa e de broadcast da Riot. A gente tem palestras e workshops de diversas áreas, social media, broadcast, scout de talentos. Então, assim, muitas entraram pelo casting, mas, nossa, eu descobri que eu quero ser produtora, eu descobri que eu quero trabalhar como League Ops, eu descobri que eu quero ser, sei lá, juíza dentro de uma partida, ou que eu quero ser social media, ou que eu quero ser jornalista. Então, assim, a gente acabou abraçando muito mais essas pessoas que queriam além do casting, justamente por tudo acaba fazendo parte do cenário de games e todo mundo acaba crescendo muito junto. Então, a gente tem essa rede de apoio, porque lá todo mundo se apoia, se ajuda, divulga oportunidades, estudam juntas, treinam juntas. E, para mim, é uma grande felicidade poder ter iniciado isso. Hoje, a nossa staff conta com 4 pessoas. Além de mim, tem a Fogueta, que também está no CBLOL, e a gente tem a Gel e o Harmony, que são os nossos braços, administrativamente falando, com as meninas. Então, assim, hoje a gente tem um papel muito grande de referência no mercado quando a gente fala sobre essas oportunidades de futuro. É legal você falar isso de profissionalização, né? Acho que acabo me conectando com o que a gente faz no Diverse Games, né? Que são formar profissionais para o segmento gamer. Então, tanto dentro da área de esportes, quanto na trilha de desenvolvimento de jogos, ou seja, formar jovens para que produzam seus próprios jogos. E aí eu fico pensando, né, fazendo essa conexão com profissionalização, lá a gente trabalha com crianças e adolescentes. Não tem como a gente falar de futuro
sem falar das próximas gerações, né? Eu acho que a gente tem discutido muito Gen Z, mas acho que a gente tem que começar a olhar para a geração alfa, para essa galera que está chegando aí, para as crianças e adolescentes. E aí eu fico pensando, né? Eu tenho um filho de 5 anos, que espero que esteja com o pai me assistindo agora, no canal Ru. E eu acho que assim, a gente, todos nós adultos, somos responsáveis, a partir do cuidado com as nossas crianças, né, e na educação dessas crianças, na construção do futuro que a gente fala que a gente deseja. Né? A gente está aqui falando de um futuro que a gente quer para o segmento gamer, para a indústria dos games, mas nesse processo educativo com as crianças com as quais a gente lida que a gente constrói esse futuro. E aí, socialmente, nós, mulheres, temos um lugar bastante importante nesse quesito, né? Estamos trabalhando por equidade, para que não tenhamos aí essa sobrecarga maternidade e paternidade, mas fato é que ela está aí, e a gente tem um papel importante aí nesse sentido. E temos aqui a Cíntia. Esse é um assunto que me é caro, porque eu acho que é um desafio que a gente tem. Eu, como mãe, eu acho que a gente... Uma vez, até no almoço, estava conversando sobre isso com a Roberta. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa sementinha com as outras mães e pais dos colegas dos nossos filhos na escola, quem tem filho adolescente, criança, sobre, óbvio, um uso responsável de telas, sim, mas tirar o game desse lugar estigmatizado, né, tão cheio de estereótipos e preconceito, enfim. Então, acho que a gente tem essa missão, a gente que está no cenário, eu penso isso, e queria saber a sua opinião como uma mulher, mãe, que acabou de ter 2 meninos, né? E a gente está aqui falando de mulher dentro do cenário, uma pessoa que, pela sua trajetória, pelo que eu conheço, né, sempre esteve dentro do cenário gamer, né? Então, não foi alguém que chegou aí, acho que desde criança isso era uma coisa importante para você. O que você pensa assim, de futuro a partir dessa sua relação agora com suas crianças? Bom, meus bebês, eles não deveriam estar olhando para a TV, mas eu tenho certeza que eles estão agora. E lá em casa a Twitch fica ligada 24 horas por dia, né? Beijo, pessoal. Beijo, família. E é engraçado a gente falar de futuro quando muitas vezes a gente não pode falar do nosso futuro. Por exemplo, mulheres que trabalham, pessoas que trabalham e têm desejo de constituir família. A gente não é incentivada a falar sobre isso, nós somos podadas a falar sobre isso. Então, o quanto que a gente precisa esconder o nosso desejo de futuro para agradar, às vezes, um mercado de trabalho que sequer nos valoriza. Então, é muito complicado isso. Mas, do presente para o futuro, do que a gente já tem para o futuro, foi até engraçado que, quando eu anunciei a minha gravidez, foi no palco da Campus Party, e foi muito especial, porque era um painel também só de mulheres, e eu estava trazendo comigo 2 meninos na minha barriga. E o quanto que é importante também a gente incluir os homens nesse debate, porque a gente sabe o que a gente passa. A gente, acho que uma frase que você falou ontem, quando a gente estava conversando, que foi muito forte para mim, que a gente sabe porque atravessa o nosso corpo, né? Atravessa a gente. Então, a gente sabe muito bem. Às vezes, os meninos, os homens, que eles querem ser vistos como meninos, garotos, para passar, às vezes, um pouco da responsabilidade, e os caras, eles não entendem o que a gente faz, não entendem o porquê que a gente faz, essa necessidade dessa energia da gente mostrar que a gente pode, porque a gente não é encorajada a poder, né? E tendo essa responsabilidade de criar 2 homens para a sociedade, eu vou fazer todo o possível para que eles não sejam mais uma causa dos nossos sofrimentos, para que eles cresçam com uma mente mais feminista, de uma forma a serem nossos aliados, para que, na geração deles, não precise existir painéis como esse, sabe? Para que não precise ter espaços para as mulheres se sentirem confortáveis, que elas se sintam confortáveis em qualquer lugar. Mas, por enquanto, ainda é necessário. E, por enquanto, a gente ainda precisa seguir falando sobre isso, né? E, até puxando o gancho também de profissionalização, que a gente comentou mais cedo,
Eu também dou aula, eu sou apaixonada por formar a próxima geração. Fui convidada recentemente para ser professora também da pós-graduação da ESPM em Game Business. E é muito recente essa profissionalização oficial, né, formal, de novas pessoas que querem trabalhar. Como a própria Lágolas falou, né, quando a gente quer, você para onde a gente vai? Não tem. Para que a gente quer trabalhar com esportes, vai fazendo, errando e aprendendo. Mas o quanto tempo a gente perde errando, né? Óbvio que errar é importante para a gente pegar no tranco, mas por que não novas marcas apoiarem esse cenário, trazerem novas profissões? Reforço o quanto que isso é importante para os próximos pensamentos, né? Para as próximas coisas que a gente vai querer debater. E resgato o quanto que a gente precisa ter lugares seguros de falar dos nossos desejos de futuro, de falar que a gente quer largar o direito e trabalhar com esportes. Quer trabalhar com joguinho? Quero, vou ganhar dinheiro, vou ganhar respeito, vou ganhar admiração por onde eu passar. Então, a gente precisa de lugares seguros, e que esses lugares seguros sejam qualquer lugar, por favor. Perfeito. Lívia, você falou na outra rodada, né, quando a gente estava conversando, um pouco sobre as ações afirmativas, né, sobre vagas afirmativas como estratégia de trazer essas mulheres para dentro. Como contratante, né, como contratante que está dentro de uma organização que aplica vagas afirmativas e que, mesmo assim, percebe que, às vezes, tem dificuldade dessas mulheres acessarem essas vagas, né, se inscreverem nessas vagas. Por que você acha, né, na sua percepção, assim, como você sente o porquê dessas mulheres não estarem ali e quais são os desafios, efetivamente, para falar, olha, você é bem-vinda aqui, vamos lá. Isso é muito interessante, né? Eu acho que a gente vê esse fenômeno, né? Mesmo em vagas declaradamente afirmativas, o alto número de candidaturas masculinas. Então, eu acho que isso vale para qualquer vaga e para qualquer mercado, na verdade. Assim, o índice de candidatura masculina ele é significativamente superior. E uma coisa que a gente percebe, e tem alguns estudos sobre isso, e na minha própria vivência profissional, enfim, ao longo desses anos, a gente percebe isso. Assim, eu acho que há uma confiança, acho que de novo, pela herança socioeconômica de que o homem é o trabalhador, é o provedor, eu acho que tem uma confiança, de fato, de que assim, eu vou me candidatar. É para mulheres, eu vou me candidatar. Vai que não dá certo. Vai que não tem nenhuma mulher, vai que alguém olha o meu currículo. Então tem um pouco disso. Assim, o índice ele é muito alto. E, por outro lado, o que eu percebo, né, o que a gente nota do lado das mulheres, é que nós somos muito mais cautelosas. Então, há uma cobrança de que a gente precisa estar ali, cumprir todos os requisitos para poder se aplicar uma vaga. A nossa cobrança de que assim isso vai dar certo se eu tenho que estar no 110%. Então, assim, a gente vai na contramão daquilo que é o comportamento masculino. Então, acho que assim os currículos chegam menos. Acho que tem um pouco dessa barreira, talvez, de não vai dar certo, não vou conseguir, da reprovação, enfim. Então, isso acaba afastando um pouco. Eu acho que, assim, para a gente mudar um pouco isso, passam por algumas etapas, da mesma forma. Eu acho que uma organização, se ela quer, de fato, atrair esse público, eu acho que ela precisa começar a comunicar melhor aquilo que ela faz, a forma como ela faz, como ela trata o tema da equidade, como ela trata a diversidade dentro da sua organização. Ela precisa mostrar que ela tem mulheres dentro daquela organização. Muitas vezes, os anúncios das vagas já são um pouco intimidadores nesse sentido. Você vai procurar saber mais sobre uma empresa e ela tem um quadro ali completo de homens, somente. Isso muitas vezes vai nos passar esse pensamento de que, assim, será que eu sou bem-vinda num lugar desse? Então, acho que eu já nem vou tentar. Talvez não seja para mim. Então, eu acho que os anúncios das vagas precisam ser
trabalhados com uma linguagem um pouco mais convidativa, um pouco mais inclusiva. Uma coisa que também a gente faz na Riot, acho que é treinar aqueles que não só vão recrutar, vão selecionar aqueles currículos, mas aqueles que vão entrevistar. Então, se a gente está, né, falei muito aqui nas minhas falas, trouxe muito uma questão cultural, enfim, social e histórica que a gente carrega. Isso vai estar em todo mundo, vai estar em quem entrevista também. Então, muitas vezes, até o olhar daquela pessoa que está ali fazendo uma busca de currículos, o que ela pode subentender dentro de um currículo? Eu, particularmente, já passei por isso há 10 mais anos atrás. Também tenho uma filhinha de 7 anos. E antes dela nascer, enfim, já casada há um tempo, num processo seletivo outro aí, enfim, qualquer para um mercado bem diferente do nosso, ouvi essa pergunta imediatamente numa primeira ligação. Nossa, mas você com 30 e tantos anos, casada, não tem filhos, mas você vai querer ter filhos, né? Então, assim, acho que não faz sentido. A pessoa não me viu. Ela fez a leitura do cabeçalho do meu currículo. Então, acho que ainda existe isso. Então, acho que a gente precisa mostrar, falar sobre isso, para exatamente poder evitar o viés que vai perpassar, né, por um processo seletivo. Acho que é fundamental. Interessante. Você falando me lembrou de um caso. A gente tem vaga afirmativa também no nosso projeto, né? A gente reserva pelo menos 30 vagas para mulheres e pessoas com deficiência. A gente tem essas 2 vagas, ações afirmativas. Quando a gente começou, isso era até uma questão. Vários jornalistas perguntavam: mas não pode só falar que é para meninos e meninas, né? A gente não, é uma estratégia de dizer que essas meninas são bem-vindas aqui. E a gente tem muita dificuldade, muitas vezes a gente não consegue preencher isso. Mas tem um dado super interessante que eu gosto de contar, que as pessoas sempre ficam espantadas. A gente, como eu falei, tem 2 trilhas de conhecimento, né, desenvolvimento de jogos e esportes. A gente não alcança os 30%, mas na área de desenvolvimento de jogos, ou seja, de programação de jogos, a gente tem mais de 50% de meninas, o que é muito diferente do cenário, né? Então, a gente recebe muitos relatos de meninas, inclusive no primeiro ano, a gente recebeu uma menina que eu estava conversando, eu me lembro muito desse caso, que minha xará, a Mariana, e aí ela jogava LOL e jogava super bem. Assim, eu falei, mas por que você não se inscreveu em LOL? Aí ela, não, esse ambiente é muito tóxico, agora eu vou aprender a fazer o meu jogo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que essas ações elas são fundamentais para dizer que essas pessoas estão ali, e você vê como isso está na base, na profissionalização, nessa geração mais nova, e ainda está no mercado, né? A gente tem passos aí importantes pela frente. Lágolas, a gente falou um pouco sobre o seu trabalho, né, de desenvolver mais caster, mas a gente sabe que você tem outros projetos que incentivam também o cenário feminino, principalmente o cenário competitivo, né? Você participou, acho que ativamente, da criação, vou olhar aqui para não falar errado, do Ignis Cup. Isso, Ignis Cup, que é uma Copa inclusiva. Então, queria que você contasse um pouco dessa iniciativa e como você vê o cenário competitivo mesmo, né, inclusivo. Durante muito tempo, apesar de ser um cenário relativamente jovem, né, a gente tem pouco mais de 10 anos de servidor de LoL aqui no Brasil. Mas, apesar de o competitivo ter um pouco menos de tempo, a gente nunca teve um olhar para o cenário feminino inclusivo no geral. E, obviamente, que isso é um problema, porque quando eu comecei a acompanhar LoL, quando eu comecei a jogar e acompanhar os campeonatos lá em 2016, uma das coisas que eu percebi é que não tinha mulher participando como protagonista, não tinha menina que jogava, não tinha menina no casting, não tinha absolutamente nada. E, inclusive, eu cheguei a cogitar, comecei a jogar, legal, o jogo é muito bom, mas cheguei a cogitar parar de jogar algumas vezes, né? Parei, voltei, aquela relação de amor e ódio. E não muito pelo jogo, né? Muito mais por algumas pessoas que estavam ali, né? Realmente tem essa toxicidade dentro dos jogos,
principalmente quando a gente fala em jogo competitivo, né? Todo mundo quer ganhar e aí seus aliados, de certa forma, acabam virando seus inimigos, né? A galera se xinga porque não está ganhando. Pô, mas não vai ajudar você xingar seu colega, né, galera? Mas, enfim. E em uma das vezes em que eu tinha parado, uma das coisas que me fez voltar foi um dia aleatório, eu estava passando pelo Twitter e eu vi um tweet de um campeonato feminino que estava rolando. Eu falei assim, não acredito. E aí eu fui lá e assisti, eu achei maravilhoso. O casting era todo feminino, era todo mundo que estava narrando, comentando, a pessoal da moderação, os juízes. Eu falei assim, cara, isso aqui é incrível. E eu quero fazer parte disso. Tanto que eu até cheguei a jogar alguns campeonatos, mas depois percebi que não era muito para mim, né? Eu sou ruinzinha demais aí para tentar, então a gente deixa abaixo essa parte. E aí, assim, eu pensei, poxa, a gente podia ter um olhar mais carinhoso para esse cenário. Porque, assim, eram campeonatos da comunidade. Eram meninas que se reuniam e falavam assim, gente, vamos fazer um campeonato para a gente? Já que a gente não tem espaço, digamos assim, no cenário misto. A gente não tem espaço, então vamos criar uma coisa para a gente? Então, existiam algumas organizações, como a Época Sakuras, que foi a primeira que eu tive esse contato, o Projeto Fierce, enfim, Valquírias e vários outros projetos formados por mulheres que visavam justamente isso, em você tentar criar esses espaços competitivos para que essas pessoas pudessem jogar, né? Conhecer outras mulheres, outras pessoas que jogavam dentro daquele grupo e tivessem um mínimo de segurança para fazer isso, né? Sem, sei lá, pensar em vou ser xingada por ser mulher ou vou ser assediada. Cara, isso é horrível quando a gente pensa em cenário eletrônico às vezes. Então, assim, faltava, a gente está fazendo uns campeonatinhos. Por que a gente não tem um oficial? Por que a gente não tem um CBLOL em que as mulheres possam jogar? E aí era uma pergunta que ela acabava se repetindo durante muito tempo. E em muitos campeonatos amadores eu vi muitas meninas começando e dizendo, para mim chega, não dá mais. E assim, algumas em que a gente viu em tantos campeonatos que partiu o coração, assim. Tem algumas meninas que eu lembro que eu cheguei a acompanhar, eu virei fã, e aí, em um determinado momento, anunciaram, gente, eu vou parar de jogar porque eu preciso de um futuro. Eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou entrar no mercado de trabalho tradicional. Infelizmente, a gente não tem por que continuar. Então, era algo muito dolorido para a gente, no geral. Então, quando a Riot quis fazer a Ignis Cup, foi algo que, assim, de primeiro, assim, quando a Fogueta me contou, porque ela teve a primeira conversa com o Caco, que à época era o head de esportes aqui do CBLOL, ela falou assim, cara, eu conversei com o Caco, a Ignis Cup, o nosso campeonato vai acontecer. Eu falei assim, cara, eu não acredito. E a gente chorou junta no camarim, porque assim, era um anseio tão grande da gente de ter um lugar nosso que aquilo assim parecia irreal. Então, o primeiro contato da Riot foi tentar entender com a gente o que precisava para esse campeonato acontecer. E, muito além disso, não era só a gente vai fazer um campeonato, vai colocar as meninas para jogar, vai dar uma premiação, e é isso. Era muito mais do que isso. A gente precisava resgatar um cenário que havia ficado de lado durante muito tempo. A gente viu pessoas iniciando e parando e seguindo outros caminhos porque não se sentiram incluídas lá. Então, a partir do momento em que a Riot falou assim, vamos fazer de um jeito em que a gente tenha um pilar legal para que a gente possa construir, né, resgatar esse cenário inclusivo. E aí, com isso, a gente tinha alguns projetos que já estavam fazendo algo por esse cenário, como é o caso do Revela Casters, né, profissionalizando aí, nessa área de casting. A gente tinha o In-House também, que estava fazendo jogos, tinha o In-House Jinx, que era justamente para mulheres e pessoas não binárias, então tinha todo um sistema de verificação, de rede social e tal, para saber se aquela pessoa fazia parte daquele grupo. Né? E lá todo mundo podia jogar comunicando assim numa área segura
e era incrível. Então, assim, a gente do Revela começou a fazer os Jinx Day, que a gente narrava as partidas que estavam acontecendo no in-house. Então, a gente começou a fazer isso, e a Riot conseguiu observar isso como pilares para esse cenário. Pô, a gente tem um projeto que está desenvolvendo casters, a gente tem um outro projeto que está incentivando essas pessoas a jogarem profissionalmente, a se desenvolverem. E aí vem a terceira parte disso, o campeonato para coroar tudo isso que está acontecendo. Então, nasce a Ignis Cup, né, que nasce como a primeira chama do cenário inclusivo. E assim, foi muito especial poder participar de tudo isso, porque eu lembro quando saiu o anúncio, quando a Riot anunciou, porque nesse dia a gente estava só falando no grupo do Revela, gente, novidades em breve, aguardem dia tal, horário tal. E aí, no dia, a gente ficou em call com as meninas no Discord. E aí, quando elas começaram a ler, muitas não acreditaram e choraram muito. Então, assim, era um sonho nosso que estava se estendendo para aquelas meninas que a gente estava vendo o sonho delas todo dia ali, elas lutando por aquilo. E muitas meninas que jogavam também, falando, pô, não acredito que vai acontecer, eu estou há anos esperando isso. Então, assim, foi muito especial, e muito especial também quando a gente entregou a primeira final, que foi presencial, lá nos estúdios da Riot. Quando terminou, assim, quando passou a última vinheta, nossa, eu desabei, assim, eu não consegui me segurar, porque é realmente essa sensação de dever cumprido. Pô, a gente lutou muito para chegar até aqui, de certa forma, eu fiz parte disso, e a gente olha todo esse caminho, toda essa trajetória. Quando terminou a transmissão, eu abracei muito a fogueta, e a gente chorou junto. A gente tem uma foto incrível, inclusive, que o fotógrafo do CBLOL, à época, pegou o Foca, que assim demonstra todo esse amor que a gente tem pelo esporte eletrônico, pelo cenário inclusivo, e o quanto a gente está lutando por isso. Então, eu fico muito feliz de ver por onde estamos caminhando. Esse ano a gente tem 3 splits de Ignis Cup, inclusive já começa essa semana as qualificatórias. Já fica aí o recado para quem quiser acompanhar nos canais do Revela Casters, fiquem de olho que a gente vai transmitir. E cara, a gente está conseguindo agora ver pessoas que estão vendo esse cenário, estão pensando, pô, eu acho que eu quero tentar. É muito sobre oportunidade, é sobre você abrir portas. E quando você cria um espaço desse minimamente seguro, pô, você começa a despertar o ânimo de muitas pessoas que talvez não estivessem nem pensando nisso. Uhum. Então, com a Ignis, hoje, eu observo que é muito esse cultivo desses sonhos, de muitas que já tinham começado, de várias que pararam e estão pensando em voltar, e de novos talentos, né? Meninas mais jovens que estão chegando e já estão começando a ver aquela luzinha assim, no fim do túnel. Perfeito. Eu acho que aqui a gente conseguiu conversar um pouco sobre como que a gente tem feito dos nossos fazeres profissionais, né, do nosso hoje, como que a gente está construindo o futuro que a gente deseja. Para finalizar, eu queria que vocês tentassem falar assim rapidinho para a gente o que vocês imaginam para o futuro, no sentido aí saindo mais do pé no chão, porque eu acho que aqui a gente está falando o que a gente está fazendo, mas o que a gente sonha, o que cada uma de vocês deseja para as próximas gerações aí de mulheres e do cenário gamer. Vamos fazer uma rodada. Eu vou roubar muito o que você falou. Eu sonho em não precisar mais falar especificamente de projetos inclusivos. Até porque é um quando saco isso só virar chamarem a gente realidade, pra isso, né? Não é? Pô, mês da mulher. Ai, Lágolas, como é ser uma mulher no mundo dos games? Então, né, a gente está trabalhando, galera. É isso. Temos outras qualidades. É isso, gente. O nosso futuro ele é diverso, e não só trazendo mais mulheres, mas também, por exemplo, diversidade de sotaques. Estava relembrando com a Lágolas um dia que eu estava no CBLOL, porque eu sou muito louzeira, gente. E eu estava lá no estúdio, eu desci, falei com a Lágolas, primeira vez que a gente se viu pessoalmente, eu falei, caramba, que importante você estar aqui e você está comentando um campeonato e falando com sotaque nordestino. Eu também sou nordestina. Então, que importante estar num palco e a gente não precisar podar o nosso sotaque,
precisar... É aquilo, né? As meninas, a gente precisa estar 10 mil vezes mais preparadas que os homens. E, no nosso caso, a gente precisaria estar mais vezes preparadas para mudar o nosso sotaque, para estar no mesmo lugar. Então, que bom que você não perdeu seu sotaque, Lágolas. Obrigada por isso. Porque muitas vezes também a gente pensa, eu pensava muitas vezes, o meu sotaque vai chegar antes do que a minha ideia, do que o meu pensamento, do que o meu trabalho. E isso me cortava o coração. E ter outras pessoas também com sotaque parecido, isso fica normal, né? Então, eu não preciso mais me preocupar porque outras pessoas abriram uma porta. Então, ainda falar de diversidade não é só mimimi, não é só lacração, é oportunidade de trabalho, gente, no fim das contas. É com que todo mundo tenha oportunidades de sobreviver. Bom, para finalizar, eu acho que você pegou um gancho de algo que eu queria falar, que é tudo sobre oportunidade. A gente, muitas vezes, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente não sabe exatamente que caminho a gente quer seguir. Desde muito cedo, a gente tem uma pressão sobre escolher profissão. Pô, eu tenho 17 anos, eu vou ter que escolher a profissão que eu vou seguir a minha vida inteira. É muita responsabilidade quando a gente é jovem. Então, nem sempre, por conta dessa pouca idade, a gente tem essa possibilidade de testar várias coisas e entender, eu sou bom nisso, eu quero isso, eu tenho aptidão para aquilo, enfim. Então, é muito sobre oportunidade, é a gente ter essa possibilidade de testar coisas e se conhecendo nessa trajetória. E, sim, falando sobre diversidade, cara. Assim, infelizmente, quando a gente olha para o cenário como um todo, a gente ainda vê poucas mulheres em cenários de protagonismo, a gente ainda vê poucas pessoas pretas, a gente ainda vê poucas pessoas com deficiência, a gente dificilmente vê campeonatos, por exemplo, com uma linguagem inclusiva, com libras, com intérprete. Então, a gente está, aos poucos, caminhando ainda para mudar essas situações. E é por isso que a gente precisa de oportunidade. Porque, às vezes, a gente consegue descobrir talentos, gênios, que estão escondidos porque não tem essa oportunidade, porque não tem esse palanque. Então, a partir do momento em que a gente começa a abrir portas e pensar um pouco fora da caixa, a gente consegue ter muito mais gente inserida e, no final, todo mundo ganha. Perfeito. Eu acho que o meu sonho, eu vou conectar o meu sonho com o que você falou na primeira pergunta, que você falou, o que uma empresa ganha? Ganha dinheiro. E eu vou conectar com isso pelo seguinte, eu acho que o meu sonho, para além de todas essas coisas maravilhosas que vocês falaram, é que a gente tem, enquanto mulher, que a gente tenha a oportunidade de acessar o capital. Né? Porque eu acho que é isso, a indústria dos games é uma indústria bilionária, envolve muito dinheiro, né? Tem tudo aquilo que todo mundo fala em toda a palestra, mágica, cinema, e música, não sei o quê, audiovisual, enfim, é isso. O dinheiro está na mesa, então que possamos acessar. Eu acho que esse é o meu maior sonho para as próximas gerações, né? Que as meninas que forem se inscrever num curso como dela, que forem se inscrever na ESPN, que forem se inscrever na Diverse Games, elas se inscrevam não só porque elas querem mudar o cenário, mas porque elas querem mudar as suas vidas, porque elas enxergam nesse cenário uma possibilidade real de ascensão econômica e social. Então, acho que esse é o meu maior desejo aí para as próximas gerações. É isso, gente.